aqui Márcia Maria em mais um programa Simples Assim com a queridíssima psicóloga Cris Soller. E aproveito, pessoal, venho pedir para que vocês ajudem o nosso canal que está começando. O começo nunca é fácil. Precisamos do teu like, precisamos da tua inscrição. E olha, hoje nós vamos aqui falar de um assunto bem interessante, que é... Fala aí, Cris. A síndrome da boazinha. Exato. Gente, a síndrome da boazinha, vocês vão ver as consequências que tem. Sabe aquela pessoa, de repente você até se identifica com aquela pessoa boazinha, que aceita tudo, que absorve tudo, e a pessoa se sente, e mesmo assim ela se sente culpada por não fazer o que o outro achava que ela tinha que fazer, além daquilo que ela já fez. Então, é esse assunto que nós vamos discorrer agora. Cris, fala aí da síndrome da boazinha. A síndrome da boazinha, Márcia, então, né? Como é bom ter uma pessoa boazinha ao nosso lado, né? Nossa, É aquela muito pessoa bom. que faz tudo, tá sempre sorrindo, tá sempre dizendo sim para tudo, se desdobra, mas ninguém vê, Ninguém valoriza, né? Ninguém Porque valoriza. quando você se doa muito, o que acontece? O outro se acomoda. Sim. Nós não percebemos quando está indo tudo bem. Está indo tudo bem, as coisas estão caminhando conforme o meu desejo, conforme as coisas vão assim transcorrendo de maneira suave, sem problema nenhum, sem nenhum percalço. Nossa, aquilo fica muito fácil. Então, eu não olho quem está fazendo isso por mim. Pelo contrário, você vê como obrigação. Exatamente. E quando a pessoa não faz, aí você vai, você não valoriza, você xinga, né? Você só percebe quando aquilo não é feito. Sim. Então, quando a pessoa está sempre falando sim para tudo, aquilo se passa a ser, olha, você está sempre disponível. Sim. Então, nem a boazinha, vamos dizer assim, né? A boazinha não significa necessariamente o sexo feminino. Sim. Né? Ah, Isso não, também sim, gente, se enquadra sim. em Quadro masculino. Exato. E essa pessoa, ela se sente, tipo, muito feliz em ajudar. Sim. Isso realizada, realizada, né, Cris? porque ela vê o sorriso do outro e ela se sente recompensada por isso, com o sorriso, né? Ela percebe, nossa, olha o que eu fiz e tal. Só que tem um detalhe, né, Cris? A síndrome da boazinha, ela faz para agradar, mas quando ela vê aquela pessoa que ela quis tanto agradar, elogiando uma outra que nunca fez metade do que ela fez, ela tem meio que um choque, é uma decepção, é uma tristeza, se sente ali incapaz, ela se sente, poxa vida. E quando ela vai questionar o outro fala, não, mas olha o que a outra fez, não. Vem aquela crítica, né? E você sabe que muitas vezes a pessoa que tem essa síndrome, ela nem não necessariamente sofre só quando ela vê uma injustiça, vamos dizer assim. Uhum. Não, muitas vezes ela percebe quando não há um reconhecimento. Então, por exemplo, ela faz, mas não há um sorriso, não há um agrado. Sim. Então, não ela não tem um reconhecimento. Ela sente. Ela sofre, né? por isso. Mas ela continua sendo boazinha. E né? aí, o que acontece? As pessoas... Ela acaba se tornando um fantoche na mão de todo mundo. Exatamente. Então, todos acabam, faz isso para mim, faz aquilo para mim. Então, você está completamente atarefada, mas ninguém olha para o montante de tarefas que você tem ou o quanto você se esforçou para realizar de tal modo, né? Ou deixou de um benefício próprio para ajudar alguém. E isso faz com que ela entre em frustração.
e, consequentemente, a síndrome da boazinha pode acabar com depressão. E ela tem uma compulsão, o que é uma ansiedade. Então, essa compulsão em querer agradar, por isso a síndrome da Sim. boazinha, nada mais é do que uma ansiedade. Isso gera muita ansiedade em querer agradar alguém, em querer fazer o certo, em se E outra, sentir ela fica muito útil submissa, né, Cris? A tudo a e a tudo. todos, E aí né? todo mundo vai manipulá-la. E assim, se não tem nenhuma doença, vai desenvolver, porque não tem como, né, Cris? Porque é muita, como que se diz? Muita ebulição, não seria a palavra correta, mas é muito sentimento ali, toda hora, Eu né? vejo assim, né? A ansiedade, ela é um mal do século. Sim, sim. Então, essa compulsão em querer agradar gera essa ansiedade. E a ansiedade, consequentemente, muitas vezes, eu acredito que 90% delas É. gera uma depressão. E a depressão, a gente sabe, muitos casos de síndrome de boazinha é, acabaram acometendo a síndrome de Burnout, entendeu? Vieram para esse lado, porque trabalham tanto, fazem tanto que É. acabam se sobrecarregando, né? Então, tem sim, né? E um organismo estressado vai Não tem gerar como, vai consequências. gerar Nada consequências, né? funciona bem. Muitas vezes você não dorme adequadamente, porque trabalhou excessivamente, fica preocupado em querer Preocupada em querer agradar agradar, né, e se Cris? agradou. Não, e outra, porque quando você tá querendo agradar uma pessoa, eu vivo isso de uma certa forma, né? De uma forma bem próxima, assim. E eu falo, mas como? A pessoa não tem coragem de reagir? Será que ela não vê que o outro está explorando? Porque literalmente é isso, as pessoas fazem daquela, né, daquela pessoa, um verdadeiro marionete. Elas Exatamente. manipulam. Então, olha, ela tá mal-humorada. Se eu falar isso aqui, eu vou agradar. Então, chega naquele momento, falam algo que é para agradar a E pessoa. sempre com o intuito do Não, benefício do benefício. próprio. Não, sem dúvida. Por quê? Nunca. Porque ela quer algo. Aham, Como ela quer sempre. algo, então ela passa a manipular a Uhum. pessoa, porque ela já pegou todos os pontos fracos, ela sabe como manipular, ela sabe que ela é boazinha, que na verdade a boazinha ela se deixa se manipular Sim. e ela faz o possível, ela vai contra ela. O problema, Cris, que eu vejo da síndrome da boazinha é que ela joga contra ela e contra a família dela. O que acontece, Muito Márcia, triste, eu muitas acho. vezes a pessoa não percebe que ela tem que é uma síndrome. Ela acredita que faz parte, Que que faz ela parte é que ela é assim, anjinha ela é mesmo, anjinho, que está né? fazendo o bem, e que isso é o correto, que deve ser assim, mas não percebe o quanto está se anulando. E aquela Exatamente. história, né? Muitas vezes o sim, e aí um recado para vocês, pense, toda vez que diz sim para alguém, muitas vezes é um não que está dizendo para si mesmo. Sim, sim, sem Então, dúvida. sempre há um não embutido que a pessoa muitas vezes não enxerga, porque fala assim. Então, por exemplo, eu vi muito, a minha infância eu vi isso. Pessoas cuidando da vida dos outros com a Sim. família destruída em casa. Porque tende a isso, Cris. O que que É, acontece? Gente, olha como é grave. Eu sou corretora de imóveis. Uma vez corretora, sempre corretora. E eu lembro que eu fui numa casa, era num apartamento, fazer uma avaliação. E conversando ali com uma senhora, falava de forma pausada. E aí tinha um quarto que eu precisava tirar foto, né? Tava fazendo a captação. E aí a moça ela falou: "Olha, primeiro, para eu entrar, ela pediu para que eu tirasse os sapatos, não por conta de higiene, mas para não fazer barulho, porque a pessoa que estava dormindo no quarto não podia acordar. Olha o absurdo, mas o apartamento era daquela senhora que estava falando comigo. E aí, o absurdo do absurdo. Bom, resumindo, eu não pude tirar foto daquele quarto, porque a pessoa estava dormindo.
Tive que fazer tudo de forma rápida e na hora que a pessoa desceu para me acompanhar, era um prédio, para mostrar as partes de baixo, aí que ela contou a história. Ela conheceu essa moça num local, numa igreja, e aí, como ela fazia parte da equipe ali, da comunidade, ela descobriu que aquela moça não tinha onde morar. E aí, como o apartamento dela tinha 2 dormitórios, ela chamou aquela moça para dormir, né? E aquela moça devia ter uma personalidade forte, estava tirando totalmente a liberdade dela, e ela estava se vendo obrigada a vender o apartamento dela para que a moça pudesse sair do apartamento. E ela falou: Olha, como eu me conheço, e para que eu nunca mais caia nesse erro, eu vou comprar um apartamento de 1 dormitório só. Então você vê o absurdo, o problema psicológico e o medo dela era o quê? Porque a moça aqui, ela ameaçava ela o tempo inteiro que ela ia falar para as amigas lá da igreja quem era ela. Então você vê, ela passou a ser uma vítima, né? Olha o Ela absurdo, né? passou, então, a ponto de você vender o teu imóvel, Aham. né, para que a pessoa pudesse sair, porque a pessoa, de outra forma, a pessoa não E sairia. aí você vê o risco, né? Uma boazinha se encontrou com um manipulador. Pronto, prato Exatamente. perfeito ali, completo, né? Completo. Então, assim, e isso vai acarretar o quê? A frustração. Sim, Aquela sem dúvida. frustração de que eu quero poder ajudar, só que perde o limite. Então, a compulsão de querer sempre ajudar. Então, para não fazer isso, cometer esse ato, ela está fazendo de certa forma correto, está procurando, né, melhorar ali, ter um apartamento, um quarto só. Mas muitas vezes essa pessoa, alguns às vezes vão tirar o próprio quarto, aí uma noite só deixa e acaba, vai para a sala, Exatamente, entendeu? exato. Coloca uma beliche, E sabe? assim, Então Cris, tem. eu vejo assim, bem próximo a mim, pessoas que não se importam, elas não conseguem enxergar o quão as pessoas a manipulam ali e o quão ela prejudica a família, porque quando você também é muito submissa, os Sim, teus filhos, eles olham o teu sim. comportamento. Então, teus filhos possivelmente vão ser possíveis pessoas boazinhas também. Vão deixar de ter aquela personalidade de. Por quê? Porque as pessoas que manipulam aquele lar, porque aí passa a ser todo mundo manipulado, porque Uhum. você é boazinha demais, você é líder do lar. Ou às vezes o contrário, como nós já comentamos, né? Que os filhos eles podem olhar a referência do pai como positivo ou como Como negativo. negativo. Então, eles podem também não ser pessoas boazinhas, porque vê o quanto aquilo é prejudicial para a família, o quanto aquilo me prejudicou. Então, nossa, meu pai se doa tanto, meu pai está sempre trabalhando demais, porque a empresa está exigindo demais dele e ele quer ser bonzinho para a empresa, porque muitas vezes tem funcionário que veste a camisa de uma maneira que Sim. nem se importa de, olha, não, a empresa precisa crescer, a empresa não está indo muito bem, não quero o meu salário e tal. Então, deixa de ter momentos prazerosos com a família para ficar na empresa, ou mesmo para ajudar uma terceira família, vamos dizer assim. E aí, esse filho observa isso e fala: não vou fazer nada nunca para ninguém, Isso, nunca vou me nós. doar, porque eu vejo o quanto meu pai é explorado e nos abandona. Esse daí é um olhar. Nós temos Aham, dentro de sim, uma. Está falando dentro do provedor que está saindo para o trabalho. sim. E aquela família em que ela acha que ela tem que resolver o problema da família de todo Então, a mundo. E mesma aí ela situação, né? pega a família, os agregados, e põe De dentro cá. de casa e ela não percebe, ela não consegue, gente, isso é muito triste, ela não consegue perceber que ela está destruindo a personalidade dos filhos. Sim, Isso é sim. muito Olha só, triste. você me fez lembrar uma situação de uma pessoa até muito similar a isso que você, essa história que você contou.
tinha um filho só, então trouxe uma criança para ir morar com ela. Não era adotado nem nada, mas trouxe para morar. Certo. E aí tudo bem, o filho, né, se deu bem ali, mas de repente veio mais um. O que aconteceu? Esse filho começou a perder o espaço Não, dele perde, e não tem também como. as regalias que ele tinha. Porque Sim. uma coisa é você ter um X para sustentar 2X. Sim. Você ter um X para sustentar 3, 4, quanto isso Não, fica é defasado, complicado. né? Então, tudo isso acaba gerando consequências que a pessoa muitas vezes não vê, porque ela, tipo, eu faço, então tá feito. Não vê, tipo, passei uma noite, estou cansado. Não, mas eu tenho que fazer, porque a compulsão em ser boazinha, em fazer, não te deixa cansado naquele momento. É como o burnout. Você vai fazendo, que não percebe, Uhum. né? Você vai só acumulando. Chega uma hora que, olha, acabou, né? E assim, gente, O corpo não aguenta. o nosso corpo, ele cobra o preço, né, Cris? Ele Sim, vai cobrar o cedo ou preço. tarde, a A consequência consequência vem. vem. E o pior que eu vejo, assim, no caso de pessoas que colocam, que absorve o problema da família toda, né? É que ela perde o parâmetro e o desespero em querer ajudar e ela se doa e ela deixa de viver e ela não consegue enxergar o quão mal ela está fazendo para si e para todos, na verdade, para todos que eu digo assim, para os filhos, Uhum, né? sim, No caso, estou falando de alguém próximo que tem filhos. Então, por quê? Porque as pessoas que estão ali em volta, que estão te sugando, elas estão um pouco se lixando para você sim, ou para teus filhos. É isso exa que eu queria que a pessoa entendesse. Quando a exatamente. pessoa é manipulada, os manipuladores que você permite que te manipulem, eles estão um pouco se lixando para você. Sim. É triste isso, Aham, Cris. aham. E quem está de fora tenta avisar, mas a pessoa não quer saber, porque aquele estado de boazinha te deixa tranquila. Ela não quer enxergar. De novo, eu falo a importância de você procurar um profissional da saúde mental, não é, Sim, com Cris? certeza. Procurar um psicólogo, né? Porque não é uma Exato. patologia. Sim. Mas o que acontece? Por que essa necessidade de agradar o outro? Porque, na verdade, há uma baixa autoestima por trás Sim, disso. sim, Há tem uma uma baixa insegurança. autoestima. E Então, você quer assim, agradar, seja porque lá quem for, né? o Isso. importante, nós não estamos questionando ou colocando, desqualificando a pessoa que é boa. Ah, sim, O não, problema gente, é a não, pessoa em hipótese alguma. que faz muito pelo outro sem perceber, Passando por cima de de si, si, ex- exatamente, né, perdendo Cris? até o foco. Por exemplo, uma pessoa, hoje é muito comum, a pessoa vai viajar para os Estados Unidos para passear, Sim, vai com uma lista, porque a família inteira traz isso, traz aquilo, um monte de coisa. O que acontece? A pessoa fica preocupada em sair para encontrar o que todos pediram isso e é acaba, verdade. né, deixando de aproveitar o que podia, Exato. carrega um peso excessivamente desnecessário. E outra, chega, ai, mas puxa, você podia ter comprado aquilo ali para mim também, que custava, Exatamente, sabe? exato. Então, assim, ainda. E a pessoa não percebe o quanto ela deixa de curtir a vida dela. Ah, mas eu sinto tanto prazer em agradar alguém. Entendeu? Sim, Então, aham. olha o que acontece com a pessoa que é síndrome do boa vizinha. Tudo bem você ficar feliz, ótimo, nós devemos sim ficar feliz em agradar alguém. Ah, sim, gente, sem Mas dúvida, faz parte veja do ser qual é o humano. seu Porque foco. tudo tem um limite também. É você passa. Exatamente. Gente, nós estamos falando aqui de você passar do limite e Aham. você não perceber que você passou. Sim. E colocar em risco a tua saúde emocional e a saúde da tua família. E colocar Né? em risco o seu lazer, colocar em Sim, risco
o aproveitamento com a sua família também. Sim, sem Entendeu? dúvida. Então, essa é a questão. Para depois não vir a frustração, aquela sensação de vazio, que muitas vezes acaba sendo acometida, Sim, porque eu fiz tudo para todo mundo, e quando você se doa, as pessoas ao seu redor não olham o quanto você precisa, necessita. Não. Ué, se você está se doando é porque você tem né? sobra, porque tem, né? Exatamente. E tá Então fazendo ninguém isso porque pensa. quer também. Ninguém E pensa que você assim, precisa de um né? carinho também. Gente, assim, o que mais me chama a atenção, que você fica observando, é as pessoas sempre manipulando, sempre querendo te agradar, sempre sem nunca te falar a verdade. Porque não, eu não posso machucar, porque se você espanar aqui, aí eu vou deixar de ter essa vantagem, você não vai me dar isso, ou você não vai deixar de me dar aquilo, e sempre apontando o dedo para você Aham, também. Porque eles sim, são ótimos acusadores. Eles são. manipulam e E te olha, acusam. e na manipulação, o bonzinho, né, a boazinha, vamos dizer assim, ela fica cega, ela não enxerga, ela se Tá deixa bem ilustrado aí, ilustrado, né? porque assim, né? Olha, estou fazendo. Aqui até colocaria uma boquinha sorridente, porque faz tudo com alegria, porque estou Exato. agradando todo mundo. Mas isso está muitas vezes sobrecarregando. Mas Sobrecarregando o que eu vejo de mais triste mesmo, no caso, para boazinha que tem filhos, é o legado que ela deixa para os sim, filhos, é o a que eu vejo de mais consequência, né? triste, que é a As consequência. consequências disso. Porque você vai ter, se você já tem uma filha ali meio propensa a ser mais quietinha, tal, provavelmente ela vai ser uma pessoa submissa. Nos Sim. relacionamentos dela também vai ser uma pessoa Tem submissa. pessoas que podem se tornar síndrome da boazinha justamente porque se sentem obrigadas pelos pais a agradar os outros. Então, aquela história de, ai, você tem que dar o seu boneco para outra pessoa porque ele não tem, olha, você tem Aham, mais do que ele, tem que. Então, assim, sente-se na obrigação. Então, passa a ser algo tipo robotizado, sabe? Então, eu certo, faço porque tem que ser feito. Então, por isso que a importância do diálogo. Então, quando certo. você fala, olha, filho, tal criança a gente precisa doar, né? Você tem muitos brinquedos. Então, quando conversa com o filho, entender, olha, como é para você doar isso? Que Aham. sensação te dá? Né? Você não, entendeu? Ter uma conversa, isso é muito Sempre, né, importante em todos Cris? os Sempre, aspectos, né? né? O diálogo O sempre é muito diálogo. E aí, importante, né? aí por quê? Porque é importante, sim, nós nos doarmos, Sim, mas comedidamente, exato, equilibradamente. Por exato, quê? É tão bom, né? Quando você se sente livre para doar. Quando você exato. se sente livre no sentido de consciente também quem eu estou ajudando. Então, Tem essa Cris, questão também, né? é isso que eu acho interessante a gente estar comentando, porque assim, quem eu estou ajudando, mas para eu fazer essa reflexão de quem eu estou ajudando, eu já tenho que estar com a mente muito aberta. Por isso a importância de você procurar se conhecer, de você Sim, procurar um psicólogo. Para quê? Porque aí você vai estar com a visão ampla. Opa, exato. eu estou ajudando ou eu estou me deixando me manipular, Sim, né? exatamente. Porque quando você fala, não, eu estou me dando, mas não estou me deixando manipular, aí é libertador. Sim. E quando você entende o porquê você está se doando. Sim, sim, A sem dúvida. doação é por amor ou por necessidade? Tá aí a A questão. chave. Aí a Quando chave. você descobre, aí se torna simples assim. Simples assim, gente. Simples assim. Obrigada, Eu Cris. que agradeço e até mais. Até mais.